voltando aqui, temos o PPP também, né? Ele é necessário ainda ou ele vai ser substituído pelo e-social? Nesse caso, Edgar, não substitui. O PPP, o documento que é base para a aposentadoria especial, ele é um histórico laboral do trabalhador, né, que é perfil profissiográfico previdenciário, onde vai conter dados relacionados ao RH, como CPF e outros dados do trabalhador, número de social, descrição de atividade. E o mais importante no evento 2240, que é a parte de monitoração de agentes ambientais, que é justamente os riscos que vai ensejar ou dar direito à aposentadoria especial. O PPP ele tem que ser comprovado pelo LTCAT, que somente o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico de trabalho pode fazer, né? Ou seja, uma coisa puxa a outra. São dois documentos juntos. Não tem como ser substituído. O que aconteceu é que o PPP virou digital. Então, até dezembro de 2022, esse documento era de forma física e ainda pode ser. A partir de janeiro de 2023, somente e-social, ou seja, digital. Empresa que ainda está fornecendo PPP de forma escrita, formulário, impresso, está cometendo erro. Tem que ser digital. PPP continua existindo, só mudou a forma de envio para o governo. Antes, impresso, agora, a partir de janeiro de 2023, digital. Uhum. Quer comentar também? Como o Adalto disse aí, né? As pessoas pensam que PPP agora é só digital, né? E o Adalto pontuou bem, porque tem um período disso, né? Os trabalhadores foram desligados de 2022 para trás, esse PPP é físico. E aí eu quero pontuar uma coisa, ô Edgar, que esses erros ainda, como o E-Social é muito novo, apesar de vários adiamentos, decreto de 2014, começou uma ideia inicial de início do E-Social em 2018, com prorrogações para 2019, depois para 2020, 2021, até o início em 2023 na SST. Né? Isso arrancou o cabelo de muita gente aí, viu, Edgar? As pessoas entraram em desespero, principalmente naquele primeiro momento lá em 2018, quando disseram que agora tudo da área de segurança seria dentro do E-Social. E depois foi disseminando esse entendimento, que seria o evento S2240, S2220, o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho. Então, isso foi cada dia mais sendo lapidado e esse conhecimento ser transmitido para os profissionais. Mas, como eu ia dizer, até na área judicial acontece isso. A gente com muita frequência, às vezes, recebe alguma determinação judicial pedindo para emitir um PPP físico de um trabalhador que talvez ingressou na justiça e foi detectado que aquele trabalhador estava exposto a um risco e aquele risco ensejava a aposentadoria especial. E aí o juiz determina que seja emitido um PPP, sendo que existe um evento específico para determinações judiciais dentro do E-Social. Então, ainda há um desvio de informação até dos próprios legisladores aí. Bacana. Agora, pergunta pessoal. Eu tenho contato com muitas empresas e eu observo que empresas maiores têm uma preocupação maior também com o E-Social. Empresas menores, elas devem se preocupar também, porque a gente não vê tanta preocupação com empresas menores. E aí? Sim, hoje todos devem se preocupar. No início, o início do E-Social, ele pegou as informações iniciais de transmissões, foram para as empresas que faturavam acima de 78 milhões anuais. Só que o E-Social ele veio para equalizar isso, ele veio trazer um parâmetro para todos, porque antes só os grandes eram fiscalizados ou as empresas de médio porte, né? Não tem número suficiente de auditores fiscais para fiscalizar todo mundo. Agora não, agora a informação ela foi transmitida e ela está gravada. Então, a qualquer momento, um auditor ele pode visualizar, ele tem acesso a essa informação. Então, hoje, de forma geral, a partir do momento que você tem um colaborador, você já deve preocupar com essa informação. E interessante, Edgar, só para complementar, é a questão do conhecimento, né? Então, assim, antes as empresas maiores faziam mais segurança, né? Era mais visada. Hoje, até o MEI tem que enviar esses eventos. E o MEI ele só pode contratar uma pessoa.
Mas o MEI ele também tem risco. O cara abre o MEI com uma lanternagem, ele pode contratar uma pessoa que vai estar exposta a ruído, a risco químico, né? E o interessante disso, o Gedeon falou sobre fiscalização, a ideia do digital do tempo real é que o próprio trabalhador tem acesso em tempo real ao PPP dele. Ele entra no meu INSS e ele consegue visualizar o PPP. Se ele tem um pouco de conhecimento, falando de conhecimento ainda, ele vai conseguir vislumbrar lá, citar o ruído, por exemplo, é o mais clássico que eu falo, né, que é mais conhecido, citar lá o ruído no PPP dele. E aí uma consultoria mal feita, seja do profissional liberal ou de uma empresa, ele deixa passar esses dados, o próprio trabalhador ele consegue fazer essa fiscalização e também fazer a reclamação. Né? Então, a informação, a gente voltando para o digital, né? Repetindo, um podcast que chega do outro lado do oceano com celeridade, com rapidez, a mesma coisa é a ideia do e-social, né? Essa rapidez da informação. Porque antes, Edgar, como que acontecia? Só Pode ficar à vontade. Um comentário, né? O PPP, o e-social não mudou a legislação. A legislação continua a mesma. Então, o decreto 3.048 permaneceu. Né? Lógico que nesse período teve alterações, mas voltado para a legislação. O e-social não alterou nada na legislação. Ele só colocou em prática para todas as empresas aquilo que ele deveria informar, que já era lei, que já era decreto, que já era legislação. Né? Antes, o trabalhador tinha acesso ao seu PPP quando desligado da empresa. E muitos ainda negligenciavam essa entrega desse documento, que era obrigatório, no desligamento, ele receber o seu PPP. E o que acontece? O próprio governo ele saiu prejudicado nisso, porque quando nós falamos no âmbito de aposentadoria especial é redução do tempo de aposentadoria. Então, o trabalhador ele tem direito de aposentar com 25, 20 e 15 anos de trabalho. Então, isso é aposentadoria especial, de acordo com o tipo de risco que ele está exposto. Porque ele tem uma possibilidade de adoecimento. Então, isso é para evitar isso. Se eu tenho direito a aposentar mais cedo, eu também tenho que contribuir mais. Então, a empresa, o trabalhador, ele vai fazer uma contribuição maior, que vai ser 6, 9, 12%. Antes, quando chegava no fim da carreira desse trabalhador, emitia-se um PPP, com um ruído acima, se ele estava exposto a esse ruído, e ele dava entrada na aposentadoria especial dele, e ele nunca contribuiu, nunca foi recolhido, nunca foi feito o recolhimento certo para aposentadoria especial com 25 anos ou com 20 anos, se assim ele estava exposto. E quem que saiu prejudicado nisso? O governo. Agora o governo ele consegue monitorar a empresa em tempo real, porque todas as empresas têm que fazer essa informação para o governo. Aproveitar e pedir para vocês darem um recadinho para a câmera aqui, para os empresários que estão nos ouvindo, né, profissionais autônomos também, quais são os problemas, né, deles negligenciar essa parte da social? Bom, direto, carne empresário, né? Primeira recomendação que a gente sempre dá aos nossos clientes, e que não seja cliente, é procurar uma empresa séria e pessoas que realmente conheçam daquilo que estão fazendo, né? Porque hoje tem vários tipos de profissionais, mas é muito importante que o empresário, o empregador, ele tenha confiança e contrate uma mão de obra que realmente conheça a fundo do que é a legislação. E outra situação é acompanhar o envio dessas informações. É muito comum na nossa prestação de serviço receber empresas. Recentemente, sentado com o empresário, eu pedi ele, falei, me empresta aqui o seu certificado digital, vamos dar uma olhada como é que está o seu e-social. Ele pediu para fazer isso e a gente viu que várias informações não estavam sendo transmitidas, várias informações estavam sendo transmitidas de forma divergente, mas o risco é de quem? O risco é dele. Então, é importante que o empresário tenha confiança e contrate profissionais que tenham o conhecimento necessário para a prestação desse serviço. Porque é sério, uma vez transmitido, o governo e esses órgãos, ele já tem essa informação nas mãos e ele vai definir o que vai fazer. Ser empresário no Brasil
não é fácil, nunca foi fácil, não será fácil. Primeiro por causa justamente de carga tributária e tantas outras nuances da legislação que tem que ser cumprida diariamente, né? A gente sabe muito bem disso, como consultoria e empresa, a gente também empresaria, né? Mas o mais importante para o empresário é entender que o barato sai caro. E eu não estou falando somente ao contratar uma consultoria ou um profissional independente, né? Porque esse leilão de preços lá na frente vai carregar um passivo muito grande. Esse passivo pode ser trabalhista, previdenciário e multas, né? Porque você tem as multas do lado trabalhista, nesse caso aqui, as previdenciárias que são altíssimas. Você tem ações de regresso, Edgar. O empresário, às vezes, não tem noção disso. Um laudo mal feito, que omite um risco, que juridicamente lá na frente o trabalhador vai conseguir comprovar, depois o INSS vai receber de quem? Essa aposentadoria que o INSS vai ter que arcar. Por isso, lá a GFIP, todo um arcabouço de dados que se interligam, que, como eu disse, né, cruzamento de dados. Então, o documento mal feito, lá na frente vai sair caro. A assessoria mal feita, lá na frente vai sair caro. E a gente está falando de futuro, né? Numa outra oportunidade, né, como é a área de segurança, engenharia de segurança, a gente pode falar para o empresário a questão da prevenção. Porque na prevenção se economiza demais. Tem empresa que vai à falência por falta de prevenção. Um acidente pode sair caríssimo, no caso da aposentadoria especial. Tudo isso que a gente está falando, a gente volta para a prevenção. Isso, a gente está falando do pós, mas a prevenção é fundamental, porque todo risco tem medida de controle. A engenharia. E se o empregador atentasse para isso, sairia muito mais barato. Até nisso. É muito mais barato prevenir do que lá na frente arcar com isso tudo. A aposentadoria, por exemplo, você consegue, muitas das vezes, eliminar um risco com a medida de engenharia, uma medida na fonte. Existe o risco, vão substituir, vão fazer uma implementação que vai acabar com esse risco. E a gente, às vezes, pensa só no depois, né? Eu posso fazer no antes, né? Essa ficaria a dica, né? Agora, olhando para o mercado de vocês, isso está sendo muito comum? O empresário negligenciar isso ou erros comuns também? Está sendo realidade hoje? É, realidade. Eu vou citar um caso não muito distante. No estado de São Paulo, já teve casos da própria Previdência ingressar contra uma rede de postos de combustíveis, uma ação bilionária. Informações transmitidas de forma errada que dá, né, o trabalhador que trabalha no posto de combustível tem direito à aposentadoria especial e ingressou pedindo recolhimento dos últimos anos. E a ação foi bilionária. Então é uma coisa séria, porque quando a informação foi transmitida, ela está registrada. Então são erros que acontecem, que muitas vezes você joga na mão de uma pessoa, você está confiando que aquilo está sendo feito da forma certa, ou que o trabalhador que está prestando esse serviço fez aquilo refletindo, porque os eventos eles precisam refletir a realidade do ambiente de trabalho, que são as condições desse ambiente de trabalho, o risco que esse trabalhador está exposto, e na verdade, em algumas situações é feita à distância. Então é um risco que expõe tanto o trabalhador quanto empresários. Caso aí também, Adalto? Não entendi, desculpa. Tem algum caso aí também para trazer para gente? Não, um caso concreto, não. O que eu gostaria de falar nesse sentido, a sua pergunta, infelizmente, a gente, no Brasil, em qualquer área, principalmente a legislação, a gente caminha a passos lentos, né? A gente tem uma legislação estruturada desde 78. E cada dia ela passa por mudança e é necessário, tem muita mudança para ser feita. Quando a gente fala nessa área de risco, né, você tem uma NR15 que é de 78 ainda. Tem muita coisa para ser melhorada. No caso do E-Social especificamente, ainda tem muito empresário negligenciando isso. É claro que a gente teve um boom, um crescimento muito expressivo de 2023 para cá, mas ainda tem muita gente, vou dizer, no anonimato, que ainda não faz a informação, que por querer evitar um gasto, não contrata uma consultoria. Quando tudo surgiu, escritórios de contabilidade, né, tinha ciência que isso não era a área deles, é a área da engenharia. A gente encontra, aí poderia ser um caso concreto sem citar nome, a gente ainda encontra escritório que insiste em enviar dados sem o conhecimento técnico de engenharia da área de higiene ocupacional. Né? Você vê o tamanho
do risco e os passos lentos. A gente precisa de mais fiscalização. E para isso, a gente precisa não somente de mais fiscais, mas principalmente do conhecimento do trabalhador. O conhecimento liberta. A gente que estuda, né, a gente das nossas áreas, a gente sabe disso, o tanto que o conhecimento liberta. A partir do momento que o próprio trabalhador começa a entender o direito dele nesse sentido, talvez isso aumente, talvez a cobrança do governo melhore e talvez o empresário vai atentar mais para isso, né? Bacana. Edgar, complementando a fala do Adalto aqui, quando a gente fala, né, assim, erros, são vários, né? Quando você não leva isso de forma séria, recentemente nós pegamos uma empresa que o responsável técnico pelas informações do trabalhador era um técnico de segurança do trabalho. E o evento S2240, ele reflete a condição do ambiente de trabalho que está dentro do LTCAT. Então, o LTCAT ele já existia, né? Dentro do decreto 3048, a NR15, né? Quando fala da insalubridade, ela é muito clara com relação a isso. Os profissionais são responsáveis pela elaboração desse laudo, o engenheiro de segurança e o médico de trabalho. E aí ainda há uma divergência de informação, algumas pessoas insistem, coloca em risco a sua profissão, e aí quando chega lá na frente, na hora que o INSS recebe, vai verificar, a Previdência Social vai verificar as informações desse trabalhador para a Previdência, para aposentadoria, está inconsistente. Como que um profissional técnico pode ser responsável por laudo? Então, são tantas situações geradoras de inconsistências, né? E até mesmo por falta de conhecimento e de seriedade de uma informação transmitida.